Então, boa noite, eu sou a Patrícia. Antes de qualquer coisa, eu queria falar da ilustre presença da nossa colega querida Ruth Goldenberg, que está aqui assistindo a gente. Obrigada, Ruth, querida, por estar aqui mais uma vez. Obrigada à comissão, né, da clínica, todos os colegas que estão aqui nos ouvindo. Eu vou iniciar fazendo uma pergunta para o meu parceiro, que eu posso falar assim, que é meu parceiro de psicanálise, meu amigo, dentro e fora da psicanálise, que é o Leandro. Oi, Leandro, boa noite. Olha só, Leandro, dentro das perguntas que a gente formulou, tem uma aqui que eu acho que é bem importante, que eu acho que você é a pessoa própria para responder. São 165 anos de nascimento do Freud e mais de um século da psicanálise. O que faz a teoria e a clínica de Freud serem tão vivas e atuais? Obrigado pela pergunta, Patrícia. Eu queria agradecer, né, o convite da comissão de divulgação. Eu fico numa situação meio limite, né, porque eu estou tanto na divulgação quanto na clínica, né? Então, eu faço convite, eu recebo convite, eu agradeço o convite, né? Então, mas hoje eu estou, além de representar a comissão de divulgação e publicação, hoje eu estou aqui como mais um convidado, né, do que um convidante. Então, eu queria, antes de responder a pergunta da Patrícia, agradecer a presença de todos os colegas que aqui estão, né, endosso a questão que a Patrícia fez a menção à Ruth, né, que é uma companheira de percurso já aqui no SPID, né, enfim, do meu percurso. Mas então eu vou começar a pensar essa questão que a Patrícia fez, né, sobre o Freud, né, sobre os 165 anos do Freud, 100 anos de psicanálise, e a importância da clínica e da teoria do Freud para a psicanálise atual, né, contemporânea. Bom, eu acho que o primeiro legado assim que eu acho importante, né, de sublinhar da contribuição que o Freud deu, né, além de ter sido o inventor da psicanálise, é o espírito sempre curioso do Freud, né? Então, ele foi uma espécie de detetive, né? Ele sempre ficou curioso com relação aos eventos e aos fenômenos com os quais ele se deparava, né? Não só clínicos, mas também sociais, filosóficos, mitológicos, né? A gente sabe que o Freud se interessou por diversos assuntos, não apenas pela clínica, mas ele pensou a questão da cultura, ele pensou a questão da importância da filosofia, ele levantou a importância do diálogo da psicanálise com a literatura e com a arte. Então, o primeiro ponto assim que eu acho muito importante que o Freud nos deixa é esse espírito, né, de se deixar tocar pelos diversos ramos do saber, ramos dos quais ele conhecia, mas não dominava completamente, uma abertura, né, àquilo que vem de fora. Então, eu acho que o primeiro ponto assim que eu queria destacar, Patrícia, se refere a essa abertura e esse diálogo do pensamento do Freud com o mundo que o cercava, né? Ele não ficou alheio ao mundo, e eu acho que a importância da gente destacar isso do Freud é dizer que a psicanálise contemporânea precisa se inspirar nessa atmosfera freudiana de não ficar alheia ao que nos cerca, né? Então, nesse sentido, a gente está atravessando uma crise sanitária sem precedentes, em especial no Brasil, por conta de uma posição de governo muito catastrófica, genocida, a gente poderia dizer, e a psicanálise, a meu entender, inspirada na posição do Freud, não pode deixar de ser afetada por isso que a cerca, né? Por isso que está ao redor dela. Então, esse é o primeiro ponto, né, que eu gostaria de destacar. O segundo ponto que eu acho assim bem importante para a gente pensar, né,
é o quanto que o Freud, ele, por mais que ele tenha sido acusado de um dogmatismo, né, por algumas vertentes do pensamento, ele foi um pensador muito aberto com relação à própria teoria, né? Então, a cada momento em que ele via fenômenos que não davam conta de ser explicados pela teoria que ele construía, ele mudava a teoria, né? Então, ele não tentava modificar os fatos, né, para colocar a teoria dele ali, né? Então, diante de um impasse, ele revisitava a própria feiticeira, como ele chamava a teoria dele, a metapsicologia, né, a feiticeira ou a bruxa, e ele modificava a bruxa, né? Então, esse espírito de poder, né, colocar o próprio legado dele, né, em questão, eu acho que é fundamental para a gente, enquanto psicanalistas hoje, né, poder sempre se posicionar criticamente com relação às teorias que a gente estuda e conhece, que nos atravessa, porque não se trata apenas de conhecer as teorias, mas de ser atravessadas por elas. Então, eu penso que esse ponto também é bem importante, né, que o Freud nos deixa, né, de poder revisitar sempre as nossas posições, né? E por fim, assim, para destacar, eu queria levar, né, essa primeira abordagem que eu estou fazendo a um aspecto talvez mais específico, né, do pensamento do Freud, que eu acho que são assim as ferramentas, assim, não que as outras não sejam, mas eu acho que duas ferramentas que o Freud nos deu são importantíssimas para a gente pensar a psicanálise contemporânea, né? A primeira delas é o conceito de narcisismo, que eu acho que é um conceito fundamental para a gente entender o momento que a gente vive atualmente, e a noção de pulsão de morte, né? Então, a articulação entre esses dois campos, eu acho que eles são fundamental para a gente entender aquilo que chega, né, para a gente enquanto psicanalistas, né? Então, eu sinalizo que, não que os outros conceitos e as outras ideias do Freud não sejam importantes, mas eu acho que esses dois que eu listei, né, a noção de narcisismo e a pulsão de morte, são assim elementos, ferramentas, instrumentos muito valiosos do Freud, apresentados e conceituados pelo Freud, que nos ajuda a entender o momento, né, atual da psicanálise. Então, eu destacaria esses três elementos, falando assim super de improviso mesmo, do que veio à cabeça, porque eu estou sendo surpreendido pelas questões, eu não sabia quais eram, mas eu penso que é um pouco por esse caminho, né, da gente poder se deixar inspirar por essa atmosfera do Freud, e, ao mesmo tempo, valorizar e revisitar, né, aquilo que ele nos deixou enquanto legado. Tá? O meu pensamento é por aí. Se alguém da clínica quiser completar o que eu trouxe ou até divergir, acho ótimo. Né? Então, a minha primeira intervenção vai nessa direção. Tá bom? Espero que tenha respondido. Obrigada, Leandro. Foi muito bom. E eu acho que o Leandro tem razão. Se alguém da clínica quiser continuar mais um pouco. Só uma observação. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite da Comissão de Comunicação e Divulgação. Só uma frase, né, que eu acho que o Freud, além de tudo que o Leandro já falou, né, ele dizia que ele reinventava a psicanálise com cada paciente. Isso é totalmente fundamental e mostra a soberania da clínica, né? E é também o legado freudiano que permanece atual até hoje, né? Só por enquanto é isso. Obrigada, Leandro. Obrigada, Ângela. A gente vai colocar uma questão que fica em aberto para uma das pessoas responder da clínica. Por que a obra de Freud conversa tão bem com áreas diferentes do conhecimento, como a arte, a filosofia, a sociologia, a literatura, teatro, etc. Ângela, Ana Carolina, quem gostaria de responder, o Leandro, fiquem à vontade. A ideia é ser um bate-papo mesmo, informal,
A Ângela está falando com áudio fechado. Então, parte do que você perguntou, Ninfa, o Leandro já respondeu. Quer dizer, na medida que o Freud sempre foi aberto ao que acontecia ao redor dele, né? Então, o que acontecia tinha a ver com o movimento filosófico, social, político, em todos os áreas. Então, ele era totalmente suscetível a essas influências, né? Ele não poderia deixar de estar atento ao que acontecia nos outros campos do saber, claro. Agora, ele, inclusive, ele ganhou o prêmio Goethe de literatura, né? Quer dizer, então ele tinha muita afinidade com outros campos. Agora, para mim, a clínica ela fica muito enriquecida quando ela é escutada, quando ela é olhada por uma janela de fora da psicanálise, no sentido de que a psicanálise a gente pode ficar tão enclausurada nela mesma, né, que ela fica muito assim, muito autorreferente, né, como se o movimento fosse meramente intrapsíquico. E a psicanálise foi acusada muitas vezes disso, né, de ficar muito autorreferente, ignorando o que acontece fora dela. E eu acho que isso, eu acho que não foi o Freud, de alguma maneira, a leitura que a gente tem do Freud pode dar margem a isso, mas há leituras e leituras, né? Como a gente tem observado também nas PID. Né? Então, acho que o Freud dá possibilidade de a gente pensar que a psicanálise ela não se esgota nela mesma. Né? Não é um saber que fica fora do seu tempo nem do seu mundo. Inclusive, a própria obra do Freud, os próprios conceitos que o Freud foi forjando ao longo da obra dele, falam desse atravessamento. Por exemplo, a pulsão de morte atravessada pela guerra, né? Pelas perdas que o Freud foi tendo. Né? Então, a vida e a obra elas têm uma conjugação muito íntima. Né? E a gente tem que levar isso em conta quando a gente pensa uma teoria, um conceito. Ele não é totalmente isolado do seu contexto. Né? Por enquanto, é isso. Ei, Ângela, e como pensar essa construção teórica e clínica dele hoje, né, diante dessa pandemia que a gente está vivendo, dessa negação também da doença, dessa violência que a gente sofreu hoje aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? A gente está aqui dentro da sociedade de psicanálise, dialogando com a clínica, com a divulgação também. Como a gente trazer isso para hoje, assim? Eu acho que é um desafio. O desafio, na minha opinião, da psicanálise, principalmente para o psicanalista, né, que está escutando no seu consultório o que acontece com o seu analisando e também o que está em torno, é que a gente não pode ser insensível ao que acontece fora, ao contrário, a gente é totalmente atravessado. Ao mesmo tempo, a gente tem que ver que esse atravessamento vai bater em cada um de uma maneira muito particular. E é importante que a gente possa ter a escuta para o todo e, ao mesmo tempo, para o singular de cada um. Por exemplo, no caso da pandemia, Ninfa, a pandemia é uma coisa que assolou a humanidade, né, como um todo. Agora, por exemplo, o Brasil tem uma maneira particular dessa pandemia ter sido atravessada, claro, por milhares de razões que você já falou algumas. E, ao mesmo tempo, quando a gente vai para o nosso consultório, a pandemia que cada analisando nos traz é muito particular. E é muito perigoso e tentador que a gente possa confundir a nossa pandemia com a dele, que a gente possa escutar com o que nos atravessa, o que ele está atravessando, pelo mesmo fato. Então, esse é o paradoxo, né? Porque, ao mesmo tempo, a gente está passando pela mesma situação, podemos aqui falar desse desgoverno, dessa chacina de ouro, toda a situação que nos assola, e, ao mesmo tempo, quando a gente vai escutar o nosso analisando, a gente tem que ver que, para ele, como é que isso tudo está aparecendo. Né? Então, nós não estamos, enquanto analistas, como militantes, e essa é toda a diferença. Né? Então, a gente está como analista, então, essa é a delicadeza. A gente não negar esse atravessamento de todos pela situação que a gente vive, e, ao mesmo tempo, não negar a singularidade de cada um diante do mesmo fato. Eu queria pontuar uma coisa que eu acho que é muito importante, interessante também, nessa relação que o Freud faz com as outras áreas do saber, principalmente com a literatura, né, mas com as artes também, é que o Freud, né, quando ele define a psicanálise, lá no verbete, né, da Enciclopédia Britânica, eu acho,
ele dá 3 definições para a psicanálise, né? A primeira delas é que a psicanálise é um método, a segunda é que a psicanálise é uma terapêutica, e a terceira é que a psicanálise é uma teoria, né? Quando ele coloca em primeiro lugar o método, né, o método analítico, como não sendo ainda terapêutico e nem teoria, eu acho que a partir do método ele pôde, por exemplo, olhar para a história do Moisés, olhar para a história do Leonardo da Vinci, olhar para a história do texto lá do Dostoiévski, né? Ele pôde, a partir de um método, né, estabelecer um campo de ligação, né, com os fenômenos da cultura. O texto, né, do futuro de uma ilusão é um texto muito importante, né, dessa relação, né, do Freud até com a dimensão da religião, por exemplo, né? Enfim, então eu penso assim que essa dimensão da gente perceber que a psicanálise ela tem uma definição tripla, né, me parece que ajuda, né, a compreender como que o Freud se lançou, né, no intercâmbio com essas outras modalidades de saber, né? Então eu penso que destacar que o método analítico, né, ele é uma ferramenta de entrada também, eu acho que é bem importante, né? Penso que esse aspecto não me aliás, me é muito caro, né? Assim, para a gente poder pensar, né? Obrigada, Ângela. Obrigada, Leandro. Ângela, você gostaria de contar para a gente um pouquinho de como é que a clínica começou na SPID? Falar um pouquinho dessa história? Abre o seu áudio. Obrigada. Então, eu queria primeiro agradecer a presença da Ruth Goldenberg, que está aqui, e que foi minha colega de turma, né? Nós fizemos formação na mesma época, a Dirce também está aqui, foi da mesma época da gente, e nós começamos aqui na SPID em 1979, e a clínica já existia, então não posso falar como é que começou a clínica da SPID, eu posso falar, sim, tem quase 50 anos, né? 40 e poucos, né, Ruth? Que a clínica da SPID existe, desde que nós fizemos formação até hoje, ela nunca deixou de existir, né? Sempre foi uma clínica voltada para a formação, quer dizer, na verdade, como se fosse um complemento fundamental, né, necessário, fundamental para a formação psicanalítica, né, que possa ter o exercício da clínica, uma interlocução entre pares, né? Sempre foi pensada a clínica como lugar dessa discussão entre pares sobre a clínica, sobre o que estava acontecendo na clínica, que é o lugar da convergência da diferença, né? Eu acho que a ideia do pluralismo da SPID, que sempre existiu, sempre teve essa marca, né? A SPID sempre foi uma sociedade pluralista, em vários sentidos, né? No sentido mais banal, que é uma sociedade que não advoga só uma linha teórica, Freud certamente, mas tem o Freud, Lacan, o Winnicott, a escola inglesa, a francesa, né? A gente nunca delimitou uma linha, apesar da gente ter sido sensível ao movimento psicanalítico como um todo, então teve épocas em que a SPID ficou mais para o lado da escola inglesa, mais para o lado da escola francesa, acompanhando o movimento psicanalítico, mas em sua essência, né, sempre ela foi um lugar de pluralismo. E, na minha opinião, a clínica da SPID sempre foi o lugar onde essas diferenças convergem, que é na clínica, porque a clínica é o ponto comum onde as diferenças vão se encontrar e se confrontar. E é muito delicado esse confronto, mas é totalmente necessário. Então, desde lá até hoje, quer dizer, há quase 50 anos de existência, a gente passou por muitos momentos, a clínica passou por diferentes momentos e diferentes modalidades de funcionamento, né? Mas sempre teve essa marca do pluralismo presente, quer dizer, porque cada um faz um seminário de Lacan, do Winnicott, de diferença, etc., etc., né? Mas na clínica, na hora da discussão da clínica, é onde essa diferença vai ser delicadamente confrontada.
A gente fala mais daqui a pouco. Ótimo, Ângela, obrigada. Carol quer falar alguma coisa? Eu posso falar também, né? Eu acho muito importante essa coisa do pluralismo que a Ângela está sinalizando, né? Que é uma coisa que ela sempre coloca também, que pluralismo não é ecletismo, né? Então, também é importante da gente sinalizar isso, porque é justamente a partir dessa perspectiva pluralista, né, é que o encontro com a diferença ela vai se colocar, né? Então, é importante a gente marcar isso, né, porque a psicanálise sempre apresenta um discurso muito na direção contrária do identitário, né? Mas ao recusar a diferença é totalmente identitário isso, né? Quando fala só vou falar lacanês, só vou falar kleiniano, né? Então, eu acho que na SPID e esse fator, né, foi um dos fatores que me fez inclusive me associar à instituição, né? Em 2015, junto com Patrícia, com acho que mais alguém da minha turma, eu não sei se está aqui. Mas é justamente porque essa dimensão pluralista, né, da clínica, ela nos permite, de fato, né, vivenciar, né, o encontro com a diferença, né? E isso no plano teórico, no plano interventivo, no plano da escuta diferente, né? E eu acho que isso enriquece muito, porque, retomando o que eu falei do Freud no início, né? Isso permite com que a nossa curiosidade fique sempre aguçada, né? Fique sempre, nossa, pensou diferente de mim, por que será, né? Eu acho que é esse o espírito, né, de poder valorizar a diferença, de acolhê-la de certa forma, manejá-la e trabalhar. Mas a questão é essa, isso é muito difícil de fazer, né? É muito difícil trabalhar com a diferença, acolhê-la, respeitá-la, mas eu acho que é necessário, né? Então, eu penso por essa via, né, que essa dimensão pluralista da SPID nos permite, né, de fato, vivenciar os dramas, os ônus e bônus do encontro com a diferença. E isso, para mim, enquanto formação de psicanálise, é fundamental. Sem essa abertura à diferença, eu penso que não é psicanálise que se faz, né? Tenho essa impressão. Eu queria acrescentar só um pouquinho ao que o Leandro estava falando, a questão das diferenças, principalmente porque eu acho que, nesse momento, talvez a gente nunca tenha lidado com tantas diferenças como a gente está lidando agora. Quer dizer, não só como vocês falaram, né, que estamos na mesma pandemia, mas cada um tem sua pandemia particular, mas como toda essa gama que nós estamos tendo quase como novidade para a gente tendo na clínica, de opções sexuais diversas, e, enfim, transgênero e queer, e não sei o quê. Então, a gente está tendo que lidar com, tendo que se abrir para muitas diferenças que talvez a gente nunca tenha imaginado, né? Mais diferenças ainda. Isso que eu queria falar. Eu queria só acrescentar isso, né? Que a gente sempre entende o pluralismo como diferente. Está baixinho o seu som, Ângela. A gente sempre costuma entender o pluralismo, no sentido mais banal, como diferentes autores, né? Que a gente aceita diferentes abordagens teóricas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o mais importante do pluralismo é exatamente o exercício da clínica. A clínica, por si só, ela é um exercício plural, no sentido de que você vai escutar uma outra referência, necessariamente. Porque se você escutar a mesma referência que a sua, você vai ficar sem esse confronto, com o outro, com a alteridade. Então, o pluralismo, no sentido mais fino e necessário, seria o confronto com a alteridade, né? Eu acho que é um exercício da clínica. Então,
quando isso aparece, por exemplo, quando a gente confronta os autores, ou do ponto de vista do Lacan, eu vejo assim, do Winnicott eu penso assado. Então, você poder escutar o ponto de vista do outro, isso é um exercício clínico, porque é muito fácil a gente repetir o que a gente conhece e concorda, mas escutar o ponto de vista do outro é muito mais difícil. E eu acho que é esse o exercício que a gente se dispõe. Não é exercício fácil, não, mas a gente tem tentado fazer isso. Eu tentei falar dando continuidade ao que a Ângela falou, mas só agora que eu percebi que, sem querer, eu tinha desligado o microfone, então o assunto mudou completamente. Mas apenas falando sobre o início, né, da clínica, principalmente para psicólogos, eu me formei, né, enfim, colega da Ângela na PUC, e eu me formei em 68. E até mais ou menos 65, psicólogos não podiam clinicar, né? Psicólogos apenas nós humildemente fazíamos testes e tirávamos alguma conclusão e aí mandávamos para um psicanalista médico e que atendia as pessoas. E nós estávamos proibidos de atender clinicamente. Isso foi mais ou menos até o ano 65, quando eu comecei a estagiar na PUC. Mas o estágio era só assim, né? A gente fazia testes, levava os testes para a reunião geral de estágio, e na reunião de estágio se decidia o que fazer com o resultado daqueles testes, né? E aí, o que aconteceu? Enfim, uma história que eu até apresentei há poucas semanas lá na Santa Úrsula, né? Surgiu o caso de uma menina muda que não falava e não se sabia o que podia se fazer com ela, né? Muito menos psicanálise, e eu fiquei nervosa e comecei a falar que era um absurdo, que alguma coisa tinha que ser feita, porque ela emudeceu por causa de um trauma grande que ela tinha sentido. E quem dirigia aquele estágio era uma pessoa do IMP, que era o antigo nome da SPID, né? Instituto de Medicina Psicológica. Infelizmente, como fazem muitos anos, o primeiro nome dele eu não me lembro, era Dr. Oliveira. Você lembra, Ângela, o primeiro nome dele? Eu não me lembro, não. Eu acho que ele ainda continuou lá. Mas eu sei que, quando começou-se a discutir o que fazer com uma menina que estava muda, que não tinha, enfim, já tinha passado por vários médicos e tal, e sugeriram psicanálise, e também acharam que psicanálise era um absurdo fazer com ela. E com a minha reclamação lá, que foi assim meio exagerada, o doutor Oliveira virou-se para mim e disse: "Você quer ficar com ela?", né? E eu levei aquele susto, né? Ficar com ela como, né? Primeiro que era proibido, para psicólogo era proibido, né? E segundo, o que fazer com uma menina muda também, né? Uma coisa, mas enfim, eu topei, né? Era uma oportunidade e eu topei. Então, na minha cabeça, pode ser que isso tenha acontecido em outros lugares também, mas a minha sensação e meu orgulho é que eu fui a primeira psicóloga a fazer atendimento clínico, né? Pelo menos na PUC, não sei. Aliás, acho que só tinham 2 universidades naquela época formando, né? Mas o que eu acho, o que eu quis comunicar mais para vocês foi essa questão, né? De que, enfim, o atendimento clínico para psicólogos demorou muito. Os médicos se reuniram, né, para proibir que psicólogos pudessem fazer um atendimento clínico, né? E aos poucos isso foi desaparecendo. Era só um comentário adicto aí ao que a Ângela tinha comentado, só isso. Obrigada, Ruth. Foi muito bom você ter falado, viu? Eu gostaria... Oi, Solange. Solange também acabou de chegar, Solange Bluevol, também faz parte, né, da comissão da clínica. Então, Solange, já tem uma pergunta aqui, você pode já iniciar respondendo a sua participação, tá bom? Que é sobre a clínica da SPID, né? Que a gente queria saber, assim, o que você acha que caracteriza, né, a clínica da SPID
e o que está sendo, hoje em dia, virtualmente, né, a clínica da SPID. Bom, boa noite a todos. Acho que, assim, que bom, né, que a gente está podendo ter esse espaço para poder falar, assim, eu acho que a clínica da SPID, na realidade, é um carro-chefe da SPID, né? Eu não sei se alguém falou aqui, mas ele, né, há mais de 50 anos, né, nós temos essa clínica em pleno funcionamento, e uma das características que eu vejo hoje, né, as pessoas que estão em formação, eu não sei se é bem isso que vocês querem ouvir, mas eu vou situar, não sei se alguém já falou, porque eu entrei agora também, mas a clínica, ela tem a função hoje de oferecer um espaço, né, de psicanálise à sociedade. Aqueles que procuram, aqueles que têm necessidade, aqueles que estão em sofrimento, e ele vem caminhando, assim, as pessoas que estão dentro da clínica são pessoas que estão em formação ou formados já, em formação que eu digo, não porque a SPID não tem essa característica de formar psicanalistas, né? A gente tem o entendimento que a psicanálise não é uma formação, é uma transmissão. Então, as pessoas que estão, né, que são associadas ou psicanalistas, né, dentro da SPID, elas estão aptas a oferecer um trabalho psicanalítico à sociedade como um todo, a todos. Hoje, o campo, eu acho que a SPID ela é muito pioneira nesse campo da virtualidade, né, do atendimento virtual. Nós, no início da pandemia, onde ainda não sabíamos o que iria acontecer, isso foi em pleno março, nós decidimos experimentar, né, descobrimos o Zoom, e uma plataforma no qual seria possível, né, essa experimentação do que seria, né, dar continuidade aos nossos seminários e nossos atendimentos. E foi incrível, porque logo assim, no primeiro seminário já deu certo. Já em março, eu acho que foi, olha, gente, eu acho que foi mais ou menos no meio de março, né? A pandemia começou a fechar tudo em 14 de março. Eu acho que já finalzinho de março já começamos o primeiro seminário. E assim, isso foi tão benéfico, né, para a sociedade e para nós psicanalistas, né, porque não paramos. Então, eu acho que o saber, o conhecer, o clinicar, é nossa arte. Sem isso, o que faríamos? E isso nos deu, né, essa condição de dar essa continuidade no trabalho. E a SPID, apesar que a virtualidade nos atendimentos clínicos, a maior parte hoje é online, temos alguns já que também estão clinicando presencialmente, são poucos, mas temos alguns. E para um candidato que esteja, um membro associado, que esteja querendo querendo clinicar na SPID, ele basta ter algum tipo de conhecimento sobre a clínica, ter feito alguns seminários, ter pelo menos 6 meses de instituição, passar por alguma entrevista, ter supervisão, ter sua própria análise, enfim, são algumas condições necessárias para estar na clínica. E temos hoje um grupo um fórum onde trazemos os casos, discutimos a clínica, discutimos os principais, né, suportes psicanalíticos, quer dizer, um espaço bem interessante que cada vez mais vem crescendo e é online. Bom, eu não sei, agora falar um pouco de virtualidade, eu acho que nesse momento ela cabe, né? Eu acho que é um atendimento clínico que não sei como é que vai ser, é uma experimentação, já temos mais um ano e meio, né, nessa virtualidade. Não vou dizer que tem semelhanças com atendimento presencial,
mas eu acho que tem características bem diferentes. O enquadre, a transferência é possível, sim, eu acho, sim, que é possível. Casos agudos e necessários, eu acho que também é muito interessante, mas eu acho que tem algumas perdas, né? Pelo enquadre, porque eu acredito que o corpo, né, a presença do corpo é muito importante no encontro psicanalítico. Bom, tem as vantagens, né, que eu acho que são muitas, né, de atender a população atualmente que está em sofrimento, e tem algumas desvantagens que a gente vai ver ao longo do tempo, né? Eu acho que só o tempo mesmo vai poder nos dizer, né, das vantagens e desvantagens. E eu espero que logo, logo, logo estejamos todos presenciais. E eu acho que vai ficar meio híbrido, né? Porque hoje a gente também tem essa possibilidade de atender muitas pessoas fora, né? Do nosso país, inclusive. Então, tem muitas vantagens, sim. Agora, mais alguma questão? Alguém quer complementar? Eu queria falar um pouquinho, Isso, né? Leandro. Fala assim. Obrigado, Solange. Do Obrigada, quanto que foi importante a SPID se dar conta, né? Está bem afinada com o momento do susto, né? Dessa pandemia, do quanto que a gente agiu a toque de caixa, né? Para continuar funcionando, né? Então, a gente apanhou inicialmente do Zoom, né? Foi uma plataforma que a gente teve que aprender a usar na marra, e que hoje é super simples, mas no momento não foi. E eu, se eu não me engano, o meu seminário foi um dos primeiros, né, a ser feito de forma online, né? Eu não me lembro exatamente, mas foi um dos primeiros. E a gente percebeu ali a potência, né, que aquilo ali poderia ser até como uma nova modalidade de presença, no momento em que estava todo mundo isolado, né? Penso que até a própria retomada, né, do fórum de discussão da clínica foi muito importante para a clínica da SPID. Em que sentido? Né? Porque a gente pôde revigorar a transmissão das experiências de cada analista da nossa instituição, fazer com que as ideias entrassem em conflito, e isso é importante que aconteça, né? Eu acho que o campo das ideias é para ser articulados, debatidos, criticados, então acho que isso pôde acontecer, revigorar o nosso espaço de acolhimento e transmissão e formação de analistas, e eu acho que foi muito importante a SPID ter agido rápido, né? Assim, no sentido de que ela, diante daquele impacto inicial, que ninguém sabia se duraria uma semana, 2 semanas, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, e provavelmente 2 anos, né? Talvez, assim, sendo muito otimista, né? Porque eu acho que ainda vai ser mais. Então, acho que a gente pôde revigorar, né, os nossos laços enquanto instituição. Isso foi uma coisa muito importante. E também revigorar a forma de se pensar a nossa clínica, né? Valorizando o pluralismo, valorizando as diferenças, acolhendo, antes de tudo, as ideias divergentes, porque é assim, né, que a gente funciona de forma ótima. E eu acho que, sem querer romantizar ou dizer que a pandemia, enfim, mas eu acho que ela trouxe isso como uma questão para a gente pensar, né? O quanto que a gente pôde se afinar os laços, né? Revigorar fóruns, né? Aumentar a participação em seminários, né? Porque muitas vezes a gente via muitas pessoas que eram só ouvintes mesmo, né? Ficavam lá quietinhos no fim da sala, e que agora parece que se sentem um pouco mais confortáveis, né, de colocarem as suas ideias, de debaterem, né, de se apresentarem. Penso que isso enquanto um legado que a gente vai precisar levar conosco para pós-pandemia. Só querendo acrescentar que, bem no início, nós tínhamos um seminário, do seminário da Ângela Coutinho, que era justamente para discutir, né, as questões da clínica online,
que eu acho que foi um suporte para nós psicanalistas, porque ninguém sabia nada, como seria, o que seria, e nesse seminário nós trocávamos experiências, né? E atendi uma pessoa no carro, ela foi para o carro, e atendi uma pessoa assim, né, que estava dentro do banheiro. E aí essas experiências de cada analista, né, no seu contato online, foi enriquecendo e também eu acho que dava um certo acalento, né, naquele momento, né, de isolamento, e que fazia com que esse coletivo mesmo, sabe, que vai dando vai te trazendo, né, esse contorno, né, esse suporte para um momento tão difícil. E foi bem interessante. Eu acho que a gente, agora no momento, a gente já pode até começar a escrever alguma coisa, né, sobre essa experiência. Eu acho que agora vão começar os artigos, né? Temos a revista, né, da Speedium, que é uma revista. Depois alguém pode falar melhor sobre a revista também, né? E que nos dá essa possibilidade, né, da gente poder trazer a nossa experiência nesse momento também tão difícil. Aliás, o número 2 da revista foi justamente sobre a pandemia, né? Tá? A gente tem acesso a essa revista pelo YouTube, quem tiver interesse, foi uma jornada, inclusive, de lançamento, e vocês podem encontrar, né, falas, artigos e experiências interessantíssimas sobre esse momento que estamos vivendo. Leandro, você quer falar um pouquinho rapidinho da revista? Das duas? Nós temos duas, né? Posso falar rapidamente. A Speed tem duas revistas, né? A Tempo Psicanalítico, que é mais antiga, e ela tem uma qualificação na CAPES, enfim, ela não é destinada à publicação dos membros da instituição, né? É uma revista que tem uma qualificação alta, uma nota alta de qualificação, uma revista de uma sociedade de psicanálise, ela não é uma revista universitária, né? E é uma das poucas de sociedades de psicanálise que tem uma qualificação alta. A Ensaios, né, que é a revista essa assim, destinada à produção do que ocorre internamente na Speed. Eu tenho assim, um carinho especial em falar sobre a Ensaios, porque eu estive presente junto com a Ângela, junto com outros colegas que estão aqui, né, na construção desse projeto, que também se deu a toque de caixa. Parece que na Speed as coisas funcionam a toque de caixa, né? A revista Ensaios foi assim, a gente conseguiu fazer o primeiro número, eu acho que em 2 meses, reuniu os artigos, fez a diagramação, fizemos um lançamento. O segundo número foi com um pouco mais de calma, a gente conseguiu publicar junto com a Filos, né? E o terceiro número, que seria também, né, tal qual o segundo, mas por conta da pandemia, a gente decidiu fazer um número dedicado ao tema da psicanálise na pandemia, e foi também uma coisa muito bacana de fazer. Teve até uma jornada, também, né? Teve uma jornada. E essa revista o lançamento dela foi numa jornada que está no nosso canal do YouTube, com mesas em que os autores dos artigos puderam apresentar as ideias dos trabalhos, né? Então, foi um evento que eu espero que a gente, em breve, possa refazer com o próximo número da Ensaios, que já está começando a ser pensado, né? E que eu acredito que terá, de novo, o tema de psicanálise em tempos de pandemia, né? Faço votos que seja esse, eu acho que já está decidido, mas eu não quero me comprometer com essa decisão assim. Acho que, enfim, mas eu faço votos que seja, e eu imagino que vai ser um lançamento tal qual foi o último número, né? Enfim, está lá no nosso YouTube, visitem, vejam os trabalhos, que são de excelente qualidade.
Leandro, então, complementando o que você falou, agradecendo os colegas, né? Agradecer ao nosso colega Vitor Maia, né? Que também ajudou muito na jornada da revista. Né? Ah, sim. A gente tem que, de fato, agradecer muito a contribuição desse colega, que, enfim, vai permanecer como um grande par, né? Assim, para a gente sempre estar trocando. Eu acho que é uma pessoa que chegou na SPID, contribuiu muito, infelizmente não está mais conosco na SPID, mas que continua sendo uma pessoa com quem a gente vai articular muito ainda. Né? Assim espero. Leandro, eu gostaria de dizer algumas palavras. Por gentileza, a gente está pedindo para as questões, comentários serem colocadas no chat. E aí nós vamos selecionar e dirigir aos colegas da clínica, por gentileza. Eu estou apenas pedindo uma complementação ao que o Leandro falou logo de início. Se este evento é em homenagem a Freud e é o início de uma nova atividade na SPID, eu gostaria que o Leandro completasse aquilo que ele falou dos 3 pontos fundamentais na obra de Freud, não só do método, mas falar do 2º e do 3º também. Posso falar assim, o método, né? Leandro, só um instantinho, por gentileza. Já tinham 2 questões no chat. Eu acho que a gente deveria de respeitar a ordem de chegada das questões e voltamos a pedir a todos, todas, que coloquem suas questões e comentários no chat, que está sendo uma maneira que a gente encontrou de organizar melhor a participação de todos. Obrigada. Desculpe, Ninfa, mas eu gostaria de dizer algumas palavras, como também uma dos primeiros membros. Poderia ser no chat, querida. Pode ser? Não é uma pergunta, seria uma colocação, mas... Chat. Obrigada, Edne. Ângela, você quer falar alguma coisa sobre essa questão da clínica, inclusive no virtual? Eu queria só complementar a ideia desse fórum que a gente inaugurou, né, no final do ano passado, o Fórum de Debates da Clínica Psicanalítica. A gente encontra toda... Acho que está um pouco baixo, Ângela. Então, a gente se encontra toda quarta-feira, só os membros da SPID têm acesso, onde a gente discute questões clínicas cruciais, principalmente nessa convergência, onde a diferença é ilustrada, né? Através dos casos que são trazidos, a gente vê diferentes maneiras de manejo da situação clínica, de pontos de vista, de referências diferentes, e isso é totalmente enriquecedor para a gente, de fato, pensar a teoria como inacabada, e não como uma coisa pronta que rapidamente vira dogma. Né? A gente escapa da ideia de dogmatismo quando a gente reconhece um outro ponto de vista. E aí, na clínica, o nosso desafio é exatamente acolher essa diferença e ver como é que essa diferença trabalha e poder estabelecer as controvérsias como um confronto produtivo, né, que a gente viu ontem mesmo, né, na reunião da clínica, teve alguns pontos controvertidos que foram trazidos. Não é uma coisa fácil, é muito mais fácil a gente falar com pares que pensam igual a gente, mas quando a gente se confronta com a diferença, com a pessoa que pensa diferente da gente, aí você tem que recuar diante dessa alteridade para poder escutá-la. Né? Então, acho que isso, para mim, é um ponto fundamental do fórum de debates. É o lugar da SPID onde a diferença é confrontada, porque cada um dos seminários, cada um assiste seminários com quem você tem mais afinidade. Mas na clínica, é a reunião onde a sociedade é a reunião de pares, onde os pares promovem uma interlocução. Isso, para mim, é completamente fundamental. Eu queria deixar isso... Obrigada, Ângela. Obrigada, Leandro. Vamos prosseguir, então. Obrigada, Ângela. Atendendo aqui aos comentários que a gente tem no chat,
O Márcio, desculpe, não sei se vou pronunciar direito seu sobrenome, Márcio Garrit, pergunta para os membros da comissão da clínica como podemos articular, a partir do pensamento de Freud, o movimento de massas na atualidade no Brasil, física e digital. Alguém quer começar a falar? Pode ser você, Leandro, já abriu. Olha, é sempre muito complexo falar disso, né? Porque essa questão que o Márcio, né, coloca para a gente, ela é multideterminada, né? Ela não tem uma determinação única, né? Tem muitos fatores envolvidos, né, dentro desse fenômeno que a gente vive atualmente, né? Mas eu acho que o Freud nos apresenta assim algumas ferramentas interessantes, né, para tentar assim ajudar na leitura do que se passa, né? Então, o Freud fala lá no texto de 21, né, da importância de um líder, né? E o quanto que a massa, quando, enfim, ela perde um pouco, né, a sua capacidade racional, como Freud diz lá, né? Então, quando um líder se destaca, né, como um salvador ou como coisa do tipo, algo desse fenômeno se coloca. Então, eu penso que, assim, o Freud nos fornece, sim, claro que ele não contempla tudo, né, porque é um fator multideterminado, mas eu penso que algumas ideias que o Freud apresenta lá no Psicologia das Massas e Análise do Eu, onde ele fala sobre a dimensão da identificação, que é bem importante, né, para a gente poder entender um pouco esse fenômeno que acontece hoje, né, de massa. Então, tem a dimensão da identificação, tem a dimensão da servidão, né, da submissão ao outro, né, do se submeter a um líder a qualquer preço, sem pensar. Então, acho que isso tudo assim que a gente vê hoje no dia a dia, no jornal, na internet, na rua, em qualquer lugar, né, eu acho que se enriquece com essa contribuição que o Freud colocou, né? Então, penso que, na minha leitura, né, a gente pode encontrar no Freud algumas ferramentas muito importantes que nos ajudam a ler os fenômenos sociais que a gente se encontram hoje, né, na nossa sociedade, né, na nossa vida cotidiana, né? Obrigada, Leandro. Alguém mais da comissão gostaria de falar, responder, acrescentar? Eu não sou da comissão, mas eu gostaria de acrescentar, não sei se seria aceita, né, para falar alguma coisa. A gente está privilegiando os membros da comissão da clínica, Edeline. Se eles concordarem, eu acho que podemos abrir, porque nós temos outras perguntas aqui de outros participantes. Sol, Ângela. Comissão da clínica, eu gostaria, enquanto comissão da clínica, de escutar a Edeline, porque a Edeline foi uma das pessoas daqui, desse grupo, uma das mais pioneiras em termos de SPID, né? Inclusive, ela também poderia falar não só dessa opinião sobre essa questão do movimento de massa, que eu acho bem importante, que ela tem um conhecimento grande sobre isso, como também de uma outra pergunta que tem no chat em relação a Iracy Doyle, né, que foi a fundadora, que deu nome à SPID, que tem uma pergunta que se dirige a isso também. Então, eu gostaria de, em nome da comissão de clínica, pedir a participação da Edeline. Não sei se foi isso que eu entendi você falar, Cíntia, perguntar se a comissão poderia. Foi, eu já vi a outra pergunta da... Eu concordo. E assim que a gente terminar de responder essa, eu leio a seguinte, ok? Edeline, obrigada, você pode
continuar. Quer dizer, ok. Boa noite. Sim, sobre a questão de Freud, né, a psicologia das massas, né, Freud trouxe essa preocupação com a psicanálise, né, podendo ser estendida, né, podendo chegar a muitos mais do que aqueles aos quais a psicanálise chegava, né, e ser assim alguma coisa diferente de uma psicanálise com os princípios formulados, né, que estava descobrindo, né, e podendo abranger muito mais pessoas, né? Então, no sentido da clínica. E, nesse sentido, eu penso que a psicanálise tem que ser pensada também como uma projeção para o futuro, o momento em que estamos todos, né? Em que há tantas pessoas que estão sofrendo devido à Covid, desempregos, que estão em situações de catástrofe, né? Se não se poderia pensar, exemplo do que faz a Sociedade Brasileira de Psicanálise, em grupos, né? Com terapeutas, recebendo pessoas, né? Grupos, né? Que estão sendo afetadas, seja pela doença, pela perda, né? De parentes, de pessoas amigas, seja pessoas que perderam referências, né? Isso poderia ser pensado como uma nova modalidade de clínica que respondesse ao momento em que nós estamos. Freud escreveu, né, no momento em que ele estava entre perceber e negar o que ele percebia, né, que era o nazismo, né, galopante, né, a tomada da Áustria, né, que ele considerava o lugar da cultura, o lugar em que todos seriam aceitos e seriam produtivos, né? E ele estava, até o último momento, quando a vida dele esteve diretamente ameaçada, né? Até o último momento, ele acreditava que não seriam as pessoas assassinadas, né? Seriam só os livros, só em efígie, né? Que estavam destruindo os livros. E depois as irmãs dele foram todas mortas. Bom, nós estamos num momento muito difícil aqui no país, né? Eu acho que é importante pensar a psicanálise como essa mensagem que faz problema, que faz que pergunta sobre o que está acontecendo e onde a psicanálise está eticamente, né? Qual o lugar da psicanálise, né? Então, eu acho que caberia trabalharmos Freud e as suas circunstâncias e percebermos como elas repercutem ou ecoam no que nós vivemos agora, inclusive a psicanálise sob ameaça, com esse novo projeto, de novo, o velho projeto, de regulamentar, então passam a ser válidas psicanálises que não seriam conhecidas como psicanálises. Os evangélicos estão formando psicanalistas a rodo, não é? E nós teríamos que enfrentar essas questões, né? Enfrentar essas questões e trazer o Freud, que as pensou, que se surpreendeu, que ficou tristeza irrecuperável, né? Diante da descoberta de que esse mundo civilizado era apenas um verniz, né? E que ele, que se considerava um europeu, e a psicanálise como uma ciência universal, né? Uma ciência, né? Não tinha lugar na Europa, né? E que, por exemplo, próximos a ele, o Jung, inclusive, né? Diziam que a psicanálise do Freud era coisa de judeus, que só falavam em sexo, né? Que não era admissível isso, né? E que não havia lugar para essa psicanálise no continente europeu, né? Então, eu acho que a gente tem que refletir sobre essas questões, pensar em relação ao que nós estamos vivendo, estudar essas questões e pensar a situação atual da psicanálise, né? E como podemos nos mobilizar, né? Eticamente, né? E como, né?
clínicos, como terapeutas, como podemos trabalhar essa situação emergencial, né, pela qual estamos passando. Aqui são apenas alguns pensamentos que me ocorreram. Ok, era isso. Obrigada, Edeline. Acrescentou muito. Obrigada, sim. Eu vou ler agora, Márcio. Desculpe, obrigada também por sua pergunta. Vou ler a pergunta da Deise Magalhães. Poderíamos ouvir algo sobre o início da sociedade com Iracy Doyle? Qual foi o seu diferencial? Só lembrando que a gente só tem 20 minutos, ainda temos algumas perguntas e queríamos deixar no finzinho um minuto de silêncio antes de encerrar pelas vítimas da chacina e da Covid. Então, convido quem quiser da comissão responder essa pergunta da Deise, só tendo em mente que a gente tem 20 minutos. Obrigada. Bom, eu gostaria de falar até onde eu sei, né? Não tanto, nem tão pouco. A Iracy Doyle foi uma pioneira, foi uma médica, né? Que na época dela, ela era completamente contra a ideia de que só médico poderia exercer psicanálise, como haviam duas sociedades ditas oficiais, que era a Sociedade Rio de Janeiro e Brasileira de Psicanálise, que estavam no Brasil e que só aceitavam médicos para sua formação. E apesar da Iracy Doyle ser médica, ela era completamente em desacordo com isso, à medida que a psicanálise não tem a ver nem com o saber médico, nem com o saber psicológico. Então, ela abriu, naquela ocasião, para psicólogos também. Ela foi para os Estados Unidos fazer sua formação, enfim, e veio inaugurando os IMP, Institutos de Medicina Psicológica, depois ela voltou, enfim, ela teve esse lugar de pioneira e morreu cedo, morreu nova, mas ela teve as suas ideias continuadas por Horus Vital Brasil e outras pessoas que também fundaram a sociedade, a SPID, né, trazendo a sua ideia do culturalismo. Quer dizer, na verdade, a Iracy Doyle trouxe como novidade para a psicanálise a ideia de que a cultura não podia ser ignorada. A psicanálise não podia ficar só ligada ao intrapsíquico, ela tinha que levar em conta também a cultura. Desde lá de trás, a Iracy ela tinha essa preocupação com o culturalismo. Então, desde sempre, a gente estudava Karen Horney, Erich Fromm, autores que tinham na cultura um lugar de destaque importante, né? Então, em última análise, como a gente poderia, só para não perder muito tempo, ter as outras questões respondidas também. Rapidamente, eu queria só lembrar, né, que ela escreveu a tese de doutorado dela, eu acho, na década de 50, um pouco antes, perdão, sobre o tema da homossexualidade feminina. Eu acho que é um trabalho extremamente importante. Nós temos alguns exemplares desse livro, né, na nossa biblioteca, e eu acho que é uma questão assim, muito importante, porque ela trouxe um tema, né, muito controverso, apesar do Freud ter debatido esse tema, né, na publicação do caso da jovem homossexual, mas a Iracy ela apresentou um estudo muito detalhado sobre esse tema e que eu acho que é um legado que é pouco lembrado, mas que é histórico. Tá? Obrigada, Leandro. Obrigada, Ângela. Agora vamos passar para uma questão que a Nádia trouxe, pensando na vida do Freud, perseguido pela guerra, como essa vivência afetou a produção de Freud? Quem gostaria de falar, comentar? Eu posso falar um pouquinho, a Ângela também, né? Quer falar? Posso falar. Afetou de uma forma muito central, né? Porque os impasses que o Freud atravessou na vida dele não foi ileso, assim, né? Assim, apareceram na obra, né? Então, a gente tem ali ele perdeu pessoas com a gripe espanhola, né?
ele passou pelas 2 guerras, né? Então, acho que, enfim, produziu coisas no momento da guerra. Então, eu acho que teve um impacto muito grande, né? Então, só complementando o Leandro, eu acho que a vida e a obra, elas não estão distantes uma da outra, né? Eu acho que a obra sempre acompanha alguma coisa da vida, ou melhor, do contexto onde o autor ele está descobrindo alguma coisa, está criando um conceito. Eu dei como exemplo o conceito de pulsão de morte, né? Que veio exatamente no rastro do que o Leandro está dizendo, que ele está vivenciando naquele momento, né? Então, acho que isso é bem importante, porque a gente pode entender que os autores eles têm um contexto, e nós temos um contexto também. Então, a gente tem que ver o que vai nos interessar nos autores, os conceitos que vão nos atravessar, tem a ver com a nossa própria história, o nosso próprio contexto, né? Eu acho que isso é bem importante para a gente poder não pensar o saber como alguma coisa acabada e universalizada, né? E não contextualizada. Eu acho que isso é bem fundamental. Essa pergunta, né, de mostrar que a vida e a obra tem alguma coisa, tem uma ligação direta, e ao mesmo tempo, como a nossa leitura da obra, nós como leitores, não necessariamente como autores da obra, a gente também faz leituras interessadas, e a gente leitura interessada a partir do que está nos afligindo naquele momento. Então, isso não tem como escapar, né? Então, acho que isso é bem importante, né? Essa ligação intrínseca entre a vida e a obra, a vida e a leitura, né? O que a gente lê, como a gente lê, o que a gente faz do que a gente lê, tem a ver com o contexto que a gente está vivendo. É isso que eu penso. Posso dizer alguma coisa, complementar um pouquinho só? Dizer alguma coisa? O Freud passou a se interessar profundamente pelo fascismo e pelo líder fascista, e sobre as massas fascistas, né? E ele viveu isso na própria carne, ele viu a invasão de Viena, né? E a massa totalmente aplaudindo Hitler, e ele não acreditava isso possível. Então, grande parte do que ele passou a escrever tinha a ver com essa questão, né? De o que é, né? O que acontece que não é esperável, que não pode ser presumido, né? Por exemplo, no momento atual, nós temos a rede subterrânea, né? De repente, a rede subterrânea leva à eleição de Witzel, um exemplo, né? Quer dizer, como nós não estamos sabendo o que se passa, né? Nos subterrâneos, né? Da nossa realidade, os contágios, a herd immunity, a imunidade do rebanho psíquica, né? Que está se dando, e que acho que é muito importante para nós psicanalistas tentarmos entender, e o Freud debruçou-se sobre isso, né? Com um espanto e uma dor profunda. Okay. Obrigada, Edelyn, obrigada, Ângela, Leandro. Tem uma questão da Daisy, e é interessante que a gente tinha planejado alguma coisa parecida no nosso roteiro que nós preparamos, e ela diz o seguinte: a SPID tem alguma intenção de fazer algum movimento de apoio dentro da psicanálise para ajuda à população neste momento tão especial em que estamos passando? Quem gostaria de responder? Eu posso falar um pouquinho, né? Recentemente, a SPID ela foi contactada por uma professora da Estácio, publicou já livros, enfim, uma pessoa bem engajada, no intuito de fazermos uma parceria para recebermos alunos, né, da própria Estácio, mas de um campus da Baixada Fluminense, e também alguns alunos da rede municipal, né, e professores da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro, né? Então, existe sim já a intenção nessa direção, né? Assim, a gente está trabalhando com essa possibilidade. Existem ainda alguns projetos que espero que brevemente saiam do forno, né? A Solange talvez
possa dar uma mini palhinha sobre o que ela tem pensado, que eu acho que é um projeto muito bom, eu endosso e super apoio, mas talvez ela queira falar rapidamente sobre as ideias, ou então não queira, né? Porque ainda não está tão... Enfim, não sei, mas tem coisas sendo pensadas assim. Tá? Pois é, eu acho que foi a Deise, né, que fez essa pergunta. Então, sim, nós estamos pensando, tem projetos, e um deles diz respeito à clínica, é acolher, talvez numa forma de uma roda de conversa, conversações sobre os pacientes em sofrimento, né, de uma forma talvez gratuita, e que é um espaço que a SPID vai provavelmente, né, ampliar. Mas ainda é um projeto, estamos escrevendo, talvez em breve teremos esse espaço que eu acredito que vai ser super benéfico e importantíssimo nesse momento nosso, né? Muito bom, Solange. Eu tenho participado de um grupo que é da Sociedade Brasileira, que atende, né, pessoas que sofreram perdas, enfim, perdas pela Covid, pessoas que estão com Covid, e o nome é muito bonito, assim, Enquanto o Abraço Não Chegar, e é uma roda de conversas. Eu acho que a gente pode saber, né, Solange, mais sobre o que está acontecendo e pensar como projetos, né? Essa atuação no mundo. Né? Eu posso fazer uma parte, por favor? Tem alguma outra pergunta no chat? Talvez fosse interessante a gente ir Então, seguindo, né? no chat tinha uma questão da Maria Helena querendo saber sobre as revistas. Eu respondi que tanto a revista Ensaios, que a gente mencionou aqui, número 3, quanto a revista Tempo Psicanalítico, ou melhor, número 52, volume 2, estão online. Eu coloquei aqui os links, mas quando vocês entram no Instagram da SPID, no perfil do Instagram, basta clicar no link que aparece e vão abrir outros links para as revistas. E agora a gente teria a questão da Dirce, que ela havia dirigido a você, Leandro. Ótimo. Então, eu E posso... a gente tem ainda mais 2 minutinhos, então eu acho que vamos ver se há tempo ainda para alguma outra questão. A gente gostaria de terminar no horário, conforme combinamos. Muito obrigada a todos pela compreensão, aos colegas da clínica. Talvez fosse interessante, Ninfa, a gente sinalizar o e-mail da Comissão de Divulgação e Publicação para as perguntas e questões que não não foram respondidas sejam encaminhadas. Que aí a gente pode, pelo menos, sinalizar para a pessoa depois, dizer alguma coisa. Né? Eu achei muito importante essa pergunta que você colocou sobre o método, a terapêutica e a teoria, que são as formas como Freud define a psicanálise. Isso não quer dizer que uma é melhor que a outra, mas ele coloca, em primeiro lugar, o método. Né? Em segundo, a terapêutica, que é uma aplicação do método, né? Que pode ser numa psicanálise, pode ser a aplicação do método numa obra literária, numa biografia, como Freud fez com Schreber, como fez com Leonardo da Vinci. Né? Não era análise ali, mas era a aplicação de um método. E a teoria, que são as conclusões que ele vai inferir da aplicação desse método. Né? Então, são coisas que estão absolutamente articuladas e interligadas, interdependentes, né? E que, em alguma medida, na minha leitura, tanto a terapêutica quanto a teoria, elas são mais flexíveis. Né? Mas eu penso que a dimensão do método é aquilo que permanece, talvez, como... aquilo que permanece como uma moldura, para utilizar a expressão
daquele psicanalista Blair, né? Fica como se fosse o que circunscreve o que está dentro do campo psicanalítico e o que está fora dele, né? Então, por isso que eu valorizo bastante a dimensão do método, porque, na minha perspectiva, e apoiado em Freud, obviamente, é o método que vai circunscrever, né, a aplicação dele numa terapêutica, numa biografia, numa obra de arte, e é a partir do método que os conceitos vão ser, em alguma medida, elaborados, né? É óbvio que está articulado, eu não estou falando que existe uma hierarquia entre eles, mas eu penso que o método estaria mais próximo do que a gente pode sinalizar como uma moldura, né? E a terapêutica e a teoria como algo um pouco mais flexível, porque a teoria ela vai se modificando, né, de acordo com o fenômeno clínico que a gente se depara. Penso que é por aí, né? Mas a gente pode voltar a falar mais vezes disso, sobre essa questão tão importante. A gente pode levantar essa discussão no nosso fórum da clínica. Acho que é bem importante essa provocação no bom sentido que você faz, né? Assim, eu estou valorizando isso porque eu acho que é um aspecto importante, né, de ficar bem nítido e bem claro, né, para a gente poder falar e dialogar dentro de um terreno em comum. Mas eu gostei muito e eu acho que a gente vai poder voltar a isso, né, nos nossos fóruns de quarta-feira. Assim. Conto com isso, conto com você para que a gente estabeleça um debate bastante rico e caloroso, viu? É isso. Obrigada, Leandro. Ângela, Solange, gostariam de completar sobre essa questão que a Dirce trouxe? Só lembrar que o Freud fala aqui em psicanálise, a investigação e a cura caminham para e passo. Você não só investiga o que está acontecendo, é o contexto da verificação e o contexto da descoberta se dão no mesmo lugar, que é na clínica. Só quero agradecer aqui esse espaço, antes que a gente termine, né? Eu queria agradecer a Comissão de Divulgação e Publicação, estão fazendo um belíssimo trabalho, né? E eu acho que essas quintas elas vão nos favorecer no sentido de maior conhecimento sobre a SPID e sobre o momento contemporâneo que a gente vive. Muito obrigada a todos, a presença de todos que se disponibilizaram de estar aqui hoje, né? Hoje, uma quinta-feira, e espero as próximas quintas, a próxima no primeiro dia, primeiro dia útil, né? Como é que é? Primeira quinta do mês, não é isso? Primeira quinta do mês, de 8h30 às 10h. Tá bom. Em cada mês a gente vai ter um estudioso da psicanálise que não está mais aqui fisicamente, mas que nos deixou um legado para a gente poder pensar sobre isso em relação à SPID. E nós convidamos todos agora a fazer 1 minuto de silêncio pelas vítimas dessa chacina hoje de Jacarezinho e por todos que se foram com a Covid.
Obrigada. Ninfa, quiser conduzir aí o encerramento. Obrigada à comissão de clínica, aos colegas que vieram, que puderam dialogar com a gente e com o público. Obrigada a todo mundo que veio, todas, todos. Estaremos de novo aqui em junho, na primeira quinta do mês, esperamos vocês. A ideia é a gente convidar colegas da SPID ou de fora e ser uma entrevista da comissão de divulgação com essas pessoas convidadas. E o público colocaria suas questões no chat para a gente poder dinamizar essa dinâmica aí que planejamos, né? E é isso. A gente está com as redes sociais da SPID com várias notícias, várias divulgações dos seminários, das produções. Como a gente já mencionou, lá no Instagram temos os links para as revistas mais recentes, temos o canal do YouTube, temos o Facebook, e pretendemos continuar divulgando e alimentando esses canais de comunicação com o público para que a gente se fortaleça e se aproxime mais de vocês. Muito obrigada. Boa noite, gente. Muito obrigada por vocês terem vindo aqui participar com a gente. Obrigada, Ângela, Leandro, todo o pessoal da